E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão de circuitos elétricos da Federal de Santa Catarina. Preste atenção comigo. O circuito apresentado na figura mostra uma pequena lâmpada L, você nota aqui, que deve operar sob tensão de 3 volts. Então eu já sei que a DDP na lâmpada é 3 volts, tá bom? E ela também deve ter uma corrente elétrica passando aqui por ela de meio ampere. Para isto, devem se ligar dois resistores, R1 e R2, com o mesmo valor de resistência. Isso aqui é importante, ó. Mesmo valor de resistência, tá? São iguais, portanto, conforme a figura. Assinale a alternativa que corresponde ao valor desta resistência. Vamos lá? Vamos nessa? Então, primeiramente, fazendo aqui uma análise. Olha, então está aqui, olha, o circuito, tranquilo? Eu vou colocar aqui esse desenho, vamos analisar ele então, ó. Então, primeira coisa, ele disse que as resistências R1 e R2 são iguais, não são? Então, vamos colocar aqui, ó. Já vou aproveitar e chamar, já que elas são iguais, vamos chamar as duas de R, tá legal? Fica mais fácil, né? Beleza, tranquilo. Agora, vamos fazer aqui comigo uma análise da corrente nesse circuito, tá? Então, como é que a gente faz isso? Então, você já sabe, a nossa bateria é a nossa fábrica de energia. Essa energia precisa ser transportada até esses elementos, tá certo? Então aqui, olha, a corrente elétrica faz o papel de meio de transporte aí dessa energia, né? Então aqui vai sair uma corrente total dessa bateria, ela vai dobrar a esquina aqui e ela vai chegar até aqui. Quando essa corrente total chega aqui, você já sabe, ó, ela encontra um nó, uma bifurcação. E aí você vai ter divisão de corrente. Então o que acontece? Uma parte dessa corrente total vai atravessar a lâmpada, tá certo? Essa lâmpada aqui, L. Agora, ele disse lá no texto o valor da corrente, não disse? Recupera comigo aqui então, ó. Olha o que ele fala. Pela lâmpada, que deve operar com 3 volts, tem uma corrente de meio ampere. Vamos marcar lá então, ó. Então, essa corrente na lâmpada, eu vou chamar ela de IL, tá bom? Corrente na lâmpada IL vale meio ampere. Deixa anotado aí. Legal. O que mais que eu tenho? Aquela corrente total que se dividiu nesse nó, a outra parte dela vai passar pela resistência R. Tá aqui, ó. Vou chamar essa corrente aqui simplesmente de I ou IR. Tá bom, beleza, IR. Joia? Bom, aí você sabe que essa corrente atravessa aqui, dobra a esquina aqui e chega nessa outra bifurcação aqui, ó. E aí você já sabe, né? Se você juntar novamente a corrente vermelha que chega mais a corrente verde, você recupera a corrente azul, né? A corrente total, como deveria ser. Então aqui volta, recompõe-se a corrente total, que vai passar por essa resistência, aí ela vai dobrar a esquina, vai dobrar a esquina aqui de novo, pronto, retorna para a bateria. Então esse é o caminho das correntes, né, nesse circuito. Tá legal até aí? Bacana. Agora, o que mais que a gente pode aproveitar aqui? Ó, nesse nó, que eu vou chamar de nozinho A, tá legal? Só para te orientar aqui, nesse nó A, eu posso dizer o seguinte, que a corrente total IT que está chegando ali é igual, ela quebrou em quem? Ela quebrou em IL mais IR, tá certo? IL mais IR. Vamos escrever isso, tá? Então, a corrente total é igual. Como eu sei que o IL vale meio, já vou colocar aqui meio, ó, tá vendo? Ó, meio mais IR. Joia, professor. Entendi até aí. Bacana. Então você vai guardar para mim essa expressão aqui, tá bom? Beleza. Tá, tranquilo, né? Bom, e agora, professor, o que que a gente faz? Vamos voltar lá no texto, porque tem mais uma informação sobre a lâmpada, tá? Então me acompanha aqui, ó. Olha só. Ele fala que essa lâmpada L deve operar com tensão de 3 volts. Então vamos lá comigo, ó. Volta aqui no circuito, ó. Essa lâmpada, ela tem que operar com 3 volts. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer nesse desenho aqui de cima para não ficar muito carnavalesca aqui a minha lousa, tá? Olha só. Então, veja, essa lâmpada aqui, ela tem que operar com uma DDP de 3 volts. Quer dizer que a diferença de potencial entre as extremidades dessa lâmpada tem que ser
3 volts. Ó, U aqui, vamos colocar U aqui, igual a 3 volts. Vamos marcar aqui, ó. Beleza? Ó, 3 volts. Ah, entendi, professor. Legal, isso ele deu, né? Bacana. Bom, vamos fazer uma coisa? O que que você nota? Isso é muito importante, tá? Você não pode esquecer disso. A lâmpada, ela não está em paralelo com essa resistência R1, que é, na verdade, o R? É, né? Bom, quando você tem elementos em paralelo, você lembra? Qual é a propriedade quando eu tenho resistores e lâmpadas em paralelo? Lembra lá comigo? Ó? Quando você fala a palavra paralelo, não parece que ela termina com a letra U? Pois é, eu faço de propósito. Ó. Quando eu falo resistores em paralelo, é porque a DDPU são iguais, não é isso? Paralelo, a DDPU são iguais. Quer dizer, se a DDP nessa lâmpada é 3 volts, automaticamente a DDP nesse resistor de resistência R1 também tem que ser quanto? Também tem que ser 3. Paralelo, U é igual. Tá legal? Tudo bem? Isso você tem que saber para a prova, tá? Bacana. Então, o que que eu faço? Agora que você sabe essa informação, você pode fazer o seguinte. Vem comigo aqui, ó. Olha só. Então, a gente acabou de ver que a diferença de potencial U nessa resistência aqui, ó, é 3 volts. Você vai marcar isso aqui para mim, tá? Vamos lá, então, ó. A DDPU aqui, 3 volts. Deixa eu só afastar um pouquinho esse cara para cá. Vamos lá, ó. Então, deixa eu colocar ele aqui em cima. Joia. Então, vamos lá, ó. Então, aqui, ó, a DDPU é 3 volts também. Tá legal? Joia. Então, o que que eu posso fazer aqui, gente? Ó, eu queria agora que você olhasse para essa resistência aqui, tá bom? Para essa resistência. Joia. Então, eu tenho o U, o R eu não sei e o IR também não. Apesar de eu não saber o R e o IR, eu posso propor uma relação entre essas grandezas. Veja só, aqui a gente pode pensar no seguinte, ó, pensando aqui então nessa resistência exclusivamente, eu posso escrever o seguinte, veja só, como U é igual a R vezes I, eu sei que o U é 3 volts, a resistência R é R e a corrente é IR, tá bom? Ah, mas professor, o que que eu vou fazer com isso? Calma que você vai ver. O IR, então, é 3 sobre R. Deixa guardadinho para mim essa informação de que o IR, se eu fosse calculá-la, seria 3 dividido por R. Guarda isso aqui para mim também, tá legal? Bacana até aí? Joia. Agora, vamos fazer o seguinte. Ó, analisando mais aqui o circuito, o que que a gente já sabe? Bom, a gente sabe o seguinte, ó. Essas duas resistências aqui, elas estão em paralelo, certo? E quando a gente tem resistores em paralelo, a gente pode pensar em reduzir esses dois a um só. Calma, que eu não vou fazer essa conta. Eu só vou pedir para você pensar nisso, que aquela lâmpada L em paralelo com a resistência, eu posso reduzir esses dois a uma única resistência, como se fosse a resistência equivalente dessa parte do circuito, tá bom? Então, vem comigo que eu vou te mostrar isso agora, ó. Então, eu preparei aqui embaixo essa ideia, ó. Então, eu sei que essas duas resistências que estão aqui em paralelo, tanto a lâmpada quanto o R, eu vou fazer assim, ó. Eu vou falar que elas estão ligadas entre os pontos A e B. A lâmpada está ligada de A para B, como aqui é o mesmo fio, né? Mesmo potencial, mesma letra, mesmo fio, mesmo potencial, mesma letra. Então, olha a ideia que eu tive. Eu vou pensar que essas duas resistências aqui é como se fosse uma só. E aí eu vou colocar aqui, ó, eu vou redesenhar o circuito, pensando agora que aquelas duas resistências, a lâmpada e mais a resistência em paralelo, é como se fosse uma resistência só. Só que você não vai precisar calcular, eu só quero que você pense uma coisa comigo. Então, esse resistor vermelho aqui, ele substitui esses dois. Eu vou chamar ele de RAB, porque é o resistor equivalente entre os pontos A e B. E aqui, claro que vai continuar os pontos A e B, né? Se aqui é A, vai continuar A, e se aqui é B, aqui vai continuar B. Tranquilo, né? Eu só fiz aí a substituição pelo equivalente. Bacana, professor. E aí, o que eu faço agora? Ó, eu sei que essa resistência aqui é R, tá? Lembra? É R. E aí, o que que você tem agora?
nesse circuito aqui, ó. Bom, nesse circuito aqui agora, eu tenho duas resistências em série, não é verdade? E quando nós temos resistências em série, você aprendeu uma propriedade sobre elas. Resistências em série, além de ter a mesma corrente, o que eu posso fazer? Veja uma coisa agora. Ó, lembra que quando você analisou aqui em cima, a diferença de potencial nesse resistor e na lâmpada, que estão ligados de A para B, não é 3 volts, ó. Esse U, que é UAB aqui, ó, UAB, vale 3 volts. Na lâmpada também eu tenho uma DDP de 3 volts. Então eu sei que UAB é 3 volts. Então eu posso dizer o seguinte, ó, como eu sei que aqui tem 3 volts e na lâmpada também tem 3 volts, então entre os pontos A e B, eu já sei que nós teremos 3 volts. Olha que legal. Agora, a DDP total aqui não é 12, e você sabe que numa associação em série, a tensão ela se divide. Então, se desses 12 volts, 3 volts ficará entre os pontos A e B, então você concorda comigo que o restante, que é quanto, pessoal? 9 volts vai ter que ficar em quem? Em cima dessa resistência R. Tá legal até aí? Tranquilo? Então eu sei agora que a diferença de potencial na resistência R é 9 volts. Então, vem comigo agora aqui, volta para o circuito. Ó. Então eu sei agora que nessa resistência R aqui, nós temos uma diferença de potencial de 9 volts. Vamos marcar aqui, ó, 9 volts. E aí, o que eu posso fazer? Ó, da mesma forma que nós relacionamos aqui para o R, essa expressão aqui, ó, U igual a RI, eu também vou pegar aqui para essa resistência, ó. Para essa resistência R, eu também posso escrever que U é igual a RI, tudo bem? E aí eu posso pensar assim, ó, U é 9, a resistência aqui é R, e a corrente aqui é IT. O que eu posso fazer, então? Eu posso dizer que a corrente total IT é 9 sobre R, né? O R vai passar dividindo, beleza? Então, você chega nessa expressão aqui. Tudo bem? Agora, veja. Olha só. Lembra que eu falei para você de que a corrente total é meio, ó, meio mais IR? Tudo bem até aí? Agora, olha que interessante. Você acabou de ver comigo que a corrente total IT é 9 dividido por R. Olha que legal, 9 sobre R. Aqui é meio, né? Meio é meio. Agora, quem é o IR? Vamos lá? O IR, lembra que você guardou aqui também? Que era 3 sobre R? Pois é. Olha como vai ficar isso aqui, ó. A corrente total, que é 9 sobre R, é igual a meio mais IR, que é 3 dividido por R. Eu vou passar esse cara para cá, e aí você vai ter assim, ó, 9 sobre R menos 3 sobre R é igual a meio. Tudo bem? Aqui, ó, o denominador é R mesmo, e 9 menos 3 dá 6, isso é igual a meio. E aí vamos fazer uma troca de lugar? Você não quer achar o R, ó, então passa o R para cima, então você vai ter isso aqui, ó. Passa o R lá para cima e o meio vai passar dividindo. Então vai ficar 6 dividido por meio. Gente, 6 dividido por meio, você vai encontrar exatamente quanto? 12 ohms. Olha aí a resistência R, tá? Tranquilo? Olha que questão bem bacana, é uma questão interessante, tá? Que usa aí as propriedades do circuito elétrico, tá bom? Beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa solução. E se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Eu agradeço demais a sua força. Muito obrigado. Até a próxima.